Cantares, capítulo 1, os versículos de 5 a 17. Eu farei a leitura e os irmãos acompanharão nas vossas Bíblias. Cantares, capítulo 1, os versos de 5 a 17, diz assim então a palavra do Senhor. Eu estou morena e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Não olheis para o eu estar morena, porque o sol me queimou. Os filhos de minha mãe se indignaram contra mim e me puseram por guarda de vinhas. A vinha, porém, que me pertence, não a guardei. Dize-me, ó amado de minha alma, onde apacenta o teu rebanho? Onde o fazes repousar pelo meio-dia, para que não ande eu vagando junto ao rebanho dos teus companheiros? Se tu não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, sai-te pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, e o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata. Enquanto o rei está assentado à mesa, o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios, como um racimo de flores de rena nas vinhas de En-Gedi, é para mim o meu amado. Eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Como és formoso, o amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro e os seus caibros de cipreste. Amém, pela palavra do Senhor. Vamos orar. Dá-nos tua bênção, ó Pai, para que ouçamos a tua doce voz pela tua palavra que será pregada. Fala ao nosso coração, nos instruindo, nos edificando e também, ó Deus, nos estimulando a crescer em amor e santa devoção pelo Senhor, pelo Santo Espírito, pelo glorioso Filho, nosso Salvador. Por isso, então, apiede-se de nós mais uma vez e dê-nos tua bênção, falando-nos de tua parte. Também dá-me a tua graça para que, particularmente, seja eu um instrumento nas tuas mãos e que as minhas fraquezas, os meus pecados, não sejam, ó Deus, neste momento, um empecilho, pois o nosso desejo é ouvir a Tua voz e sermos edificados pelo Senhor. Seja conosco, Pai, dá-nos Tua bênção, é em Cristo que oramos. Amém. Como podemos cultivar verdadeiras afeições pelo Senhor? Como podemos cultivar um relacionamento mais íntimo com o Senhor Jesus Cristo? Como podemos, então, alimentar anseios pela pessoa do Senhor Jesus Cristo? O texto que lemos, ele é um texto que trata sobre isso. Como vimos domingo passado, esse capítulo como um todo, o livro como um todo de Cantares, tem por objetivo revelar em linguagem romântica todo um amor e um apreço que a igreja, a noiva, deve nutrir pelo seu amado. O livro tem por propósito estimular os crentes, despertar nos crentes o desejo de viver em íntima comunhão com o Senhor, assim como nós também trabalhamos para crescer no amor conjugal, esposo e esposa, assim também devemos trabalhar para crescermos em intimidade, em relacionamento profundo com o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O texto que lemos, ele é um texto que nós encontramos uma série de correspondências
A noiva fala, o noivo responde, depois a noiva fala novamente, o noivo responde e a noiva finaliza o capítulo com uma declaração extremamente gloriosa. Quando a noiva diz: o nosso leito é de viçosas folhas e a nossa casa possui madeiras nobres, como o cedro e o cipreste. O cedro foi usado na construção do templo por Salomão. É uma madeira de cheiro adocicado. Então, a casa exala um perfume, a sua estrutura é firme e, ao mesmo tempo, é agradável, porque a madeira é cheirosa, é bela, e tudo isso aponta para a comunhão que há na casa do Senhor, entre o Senhor e o seu povo. Mas o texto que lemos, ele começa contrastando aquilo que todos nós aprendemos, pelo menos as meninas, majoritariamente, que devem ter visto muitos filmes aí da Barbie ou das princesas. Nos filmes de princesas, há todo um drama e todo um teatro que é feito até o casamento. O noivo tem que lutar muitas vezes com dragões, com feiticeiras, e então eles casam. E o filme finaliza com felizes para sempre. E eles estão indo para a lua de mel. Contudo, o que nunca contaram nos filmes foi sobre como eles viveram como casados. E é sobre isso que o texto falará para nós nessa manhã. Como a igreja vive como casada com Cristo, como noiva de Cristo, como a amada pelo Senhor Jesus Cristo. Basicamente, nós podemos dividir esse texto em 3 partes. Há uma confissão e uma súplica por socorro e refrigério. Em segundo lugar, nós temos a resposta do noivo à oração que a noiva faz, não é? E em terceiro lugar, a noiva responde declarando o seu apreço pelo noivo e pela casa que ele construiu para ela. Então, em primeiro lugar, uma confissão e, ao mesmo tempo, uma súplica por auxílio e refrigério. O noivo responde à oração, afirmando o seu amor pela noiva, e a noiva, então, devolve a resposta ao noivo, afirmando o seu apreço e o seu amor por ele e pela sua casa, como a casa ela de fato demonstrava e demonstra essa comunhão entre eles. Em primeiro lugar, então, vamos para a confissão. O verso de número 5, nos nossos dias, ele está politicamente errado, mas ele está correto, e eu vou explicar por quê. Quando a noiva diz assim: eu estou morena, a palavra hebraica para morena é a palavra preta. Eu estou preta e formosa, ó filhas de Jerusalém, como tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Mas não olhe para mim, para o eu estar morena, porque eu fui queimada pelo sol, porque meus irmãos me forçaram a guardar as vinhas, e enquanto eu guardei as vinhas que eles me forçaram a guardar, não guardei a minha mesma, a minha própria. O texto começa então com uma declaração, com uma confissão, na verdade. A igreja confessa que ela, ainda que seja amada e salva por Cristo, mas ela, de fato, ela ainda tem pecados. E isso é algo que precisa ser afirmado por nós no nosso relacionamento com o Senhor. Notem que o amor bíblico, a intimidade entre Cristo e a igreja, faz com que a igreja, com tristeza, confesse o seu pecado. Tristeza de alma, mas nunca medo da rejeição ou do inferno, porque ela confia no amor do seu amado. A expressão que ela usa aqui, eu estou preta, ela não está em nenhum momento denegrindo a cor de alguém, mas o que a igreja está dizendo é que ela foi forçada a ter essa cor. Ela não nasceu com essa cor, ela foi forçada a ter essa cor. Ela foi, na verdade, queimada pelo sol. É o que o verso 6 nos diz. E aqui os irmãos precisam entender o contexto,
O Oriente Médio, geralmente, a média diária é de 35, 40 graus. Então, uma pessoa de pele clara ali, ele passa por alguns problemas. Contudo, ninguém anda exposto ao sol para se queimar, a não ser que ele esteja desprovido de roupas. É isso que ela está falando. Como ela foi forçada a estar debaixo de sol intenso, a trabalhar por longas horas, ela está revelando então que ela possui agora algum tipo de coisa que a torna falível, que a torna não apreciável, que a torna, que a faz ter algo que não era algo desejado ou amado naquele momento. Então, a expressão usada aqui, para eu estou preta, se refere exatamente ao fato de que ela é aquilo que ela não era antes, mas passou a ser. Ela foi forçada a ser assim. Ela possui isso, mas ela não era assim. Então, observem que com tristeza ela confessa o seu pecado, mas ao mesmo tempo ela contrasta o seu pecado com um ânimo que lhe é dado espiritualmente pelo próprio Espírito, quando ela diz: mas eu sou formosa como as cortinas de Salomão, eu sou formosa. Então, a sua confissão de pecados é contrastada imediatamente pela segurança que Cristo nos concede e concede ao seu povo, de que o pecado é perdoado. Notem que há um contraste aplicado pelo texto para mostrar a questão da beleza e, ao mesmo tempo, para mostrar a questão também do seu pecado. Observe isso. Quando ela diz, eu sou formosa, ela se compara com as cortinas de Salomão. Mas quando ela diz, eu estou preta, ela se compara com as tendas de Quedar. Então, as tendas de Quedar eram tendas construídas por nômades beduínos, que geralmente estavam a sudeste da Arábia, no deserto. Essas tendas eram construídas com pelos de cabras negras, então elas estavam constantemente expostas ao sol. Mas o que ela quer mostrar é que alguém que via de longe aquela tenda não a via com beleza, porque estava exposta ao sol. Mas ao mesmo tempo, dentro da tenda, tinha coisas belas, e então ela se compara, quando compara-se coisas belas, com as cortinas do templo de Salomão. Então, ao mesmo tempo em que ela confessa os seus pecados, imediatamente ela é também, ao mesmo tempo, ela é embelezada pelo Santo Espírito, lembrando que ela já tem da parte de Cristo o perdão dos seus pecados. No mesmo instante em que ela revela que há coisas nela que não são agradáveis, logo em seguida, para que ela não entre porventura em algum tipo de desespero, o Espírito lhe comunica que ela é formosa aos olhos de Cristo, porque Ele já lhe perdoou completamente as suas falhas. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, falando sobre esse trabalho de Cristo na igreja, para torná-la perfeita e gloriosa, Paulo disse assim em Efésios 5, versos 26 e 27. Falando de Cristo e a igreja, ele disse: para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa e sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O Espírito Santo tem feito isso ao longo dos séculos no coração do povo de Deus. Ele tem feito o contraste, contrastado o nosso pecado com a obra que já foi realizada em nosso favor da parte de Cristo. Ele tem a todo momento feito ou nos levado a essa comparação entre coisas indesejáveis que ainda possuímos com aquilo que é a nossa realidade em Cristo, uma noiva gloriosa
que está sendo constantemente embelezada pelo seu noivo, com graças espirituais, com dádivas da parte do Espírito. Ela tem sido embelezada constantemente, de tal forma que ela consegue relacionar-se com o seu amado, não tendo medo de se achegar a ele, porque dia após dia o Espírito tem lhe afirmado a sua beleza em Cristo. Esse tipo de confissão, ele é extremamente importante para os crentes. É uma confissão de pecados que, ao mesmo tempo, ela é acompanhada com declarações da parte do próprio Espírito ao coração da noiva, de que justiça, graça e misericórdia já lhe foram imputadas pelo próprio noivo. É por essa razão que o próprio Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, verso 14, diz que o Espírito lembra aos crentes, que ainda são pecadores, que confessam seus pecados, ele lembra aos crentes que ele, o próprio Espírito, é a garantia, é o penhor de que o amor do noivo não murcha, não cessa, não desfalece, pelo contrário, é pleno, é perfeito, é constante. Então, essa garantia de salvação toma o coração da noiva, enquanto ela externa ao seu amado que ela ainda tem pecados, que ela ainda tem falhas, que ela ainda tem dificuldades na sua vida em obedecê-lo e amá-lo plenamente. Enquanto ela se entristece pelo pecado cometido e confessado, imediatamente o Espírito a alegra, dando-lhe a certeza do seu perdão e dando-lhe também a certeza de que o amor do noivo não murcha, pelo contrário, ele é constante. Observem que no verso de número 7, essa mesma noiva que diz: não olhe para mim, para o eu estar moreno, ou seja, não contemple somente a minha iniquidade, porque eu fui lançada em pecado. No verso de número 7, ela ora ao Senhor e pede a Ele auxílio e graça para lidar com estas coisas, com os sofrimentos da própria vida cotidiana, com os sofrimentos que o pecado impôs aos homens. Então ela suplica ao Senhor: seja gracioso e me diz aonde você apacenta o teu rebanho. Então, na mesma oração de confissão, você tem uma súplica por auxílio. E essa confissão de pecados é verdadeira, e essa súplica por auxílio é verdadeira, e o que as torna verdadeira é exatamente a pessoa do Espírito que habita no coração da noiva e que a instiga, que a exorta, que a anima, lembrando a ela: você é uma perdoada, é uma amada em Cristo. Então, ainda que você confesse o seu pecado, imediatamente você pode suplicar auxílio para aquele contra quem você pecou. Mas por que você pode fazer isso? Porque ele já te perdoou. Isso é uma verdade extremamente preciosa para nós, difícil para quem não tem Cristo, compreender tristeza e alegria no mesmo coração. A tristeza pelo pecado e a alegria pela recordação da salvação. A tristeza porque temos falhado em amar a Deus acima de todas as coisas, mas o conforto que nos vem da parte do Espírito, lembrando que em Cristo nós o agradamos perfeitamente. Então estas duas coisas tomam conta da noiva nesse momento, e por isso ela tem liberdade para confessar o seu pecado e ao mesmo tempo para suplicar socorro e misericórdia com relação aos seus sofrimentos, porque ela é lembrada pelo Espírito que ela já foi perdoada em Cristo Jesus. Essa verdade, ela precisa ser muito mais utilizada por nós na nossa vida diária. E aqui eu quero fazer duas aplicações para nós. Quando nós olhamos para a igreja, muitas vezes nós queremos ver a igreja bela e gloriosa, mas o que o texto nos ensina é que externamente a igreja não é gloriosa, porque ela está queimada pelo sol. Quando o texto diz: meus irmãos me forçaram a trabalhar nas vinhas, isso é uma expressão para os escândalos, para os falsos mestres,
para os falsos crentes que enfeiam a igreja com seus pecados, com sua vida de testemunho vil, com o detratar do nome de Cristo por causa de suas vidas e palavras. Externamente, ela não é uma igreja gloriosa, porque ela é composta por pecadores que falham e que pecam. Mas internamente ela é belíssima, porque internamente ela está cheia do Espírito de Cristo, das graças de Cristo. Internamente suas roupas estão manchadas pelas suas obras, mas internamente ela é uma noiva que está vestida com um vestido esvoaçante, alvo como a neve. Ela é lindíssima, porque ela é justa e perfeita. Externamente, ela tem falhas, e como Paulo disse aos Efésios, ela tem rugas, tem máculas, mas Cristo está removendo cada uma delas, porque internamente ela não tem nenhuma destas coisas. É assim que nós devemos nos enxergar. Quando você olhar para você mesmo e se perguntar: como eu irei aos céus, se eu ainda sou um pecador que falho tanto? Quando você olhar para você mesmo e se perguntar: como é que eu posso dizer que tenho certeza de salvação, se eu de fato não sei nem o que virá daqui a pouco? Como isso é possível? Aqui está a resposta. Externamente, nós estamos manchados pelo nosso pecado, mas internamente estamos completamente puros, limpos e belos. Foi o que Cristo disse aos discípulos na véspera da sua crucificação no jardim do Getsêmani. Ele disse aos discípulos: o espírito está pronto, mas a carne, infelizmente, ainda é fraca. Mas o espírito está pronto. O espírito está pronto. É assim que são os crentes, e assim é a igreja, belíssima por causa do Espírito que habita nela. Mas enquanto estivermos neste mundo, temos máculas, estamos queimados pelo sol, ainda temos feiura por causa do nosso pecado. O apóstolo Paulo, no texto que lemos de 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7, olha que coisa incrível Paulo nos disse em 2 Coríntios 4, 7, falando dessa realidade dos crentes, que são santos e pecadores ao mesmo tempo. Então Paulo disse: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos vasos de barro, que portam tesouro de valor inestimável. Nós somos vasos de barro. Um vaso de barro tem pouquíssimo valor, mas o tesouro que está dentro dele, o Espírito Santo, a declaração da justificação, do perdão de pecados, a promessa da salvação, isso é de valor inestimável. Nós somos vasos de barro que portam tesouro inestimável, para que a excelência, a glória seja sempre de Cristo e somente dele e não nossa. Como a igreja vive com Cristo? Ela vive assim. Ela ainda tem rugas, ela ainda tem máculas, ela está preta, queimada pelo sol do pecado. Ela ainda tem, infelizmente, escândalos. Ela ainda comporta pessoas que não creem verdadeiramente em Cristo. Ela tem maus obreiros, ela tem maus pastores, ela tem detratores do nome de Cristo. Mas ela também tem santos, justos, pessoas que possuem, que são habitadas pelo Espírito e que são belíssimas por causa do Espírito que vive nelas.
Essa verdade, ela precisa constantemente ser lembrada a nós mesmos. Porque como pecadores é muito provável que nós desanimemos na fé por conta do ideal que temos de melhor servir o Senhor, mas também por conta da realidade. Como pecadores nós não alcançamos esse ideal. Muitos crentes, eles interrompem sua comunhão com o Senhor quando eles pecam, porque eles muitas vezes estão cansados dessa luta ou simplesmente acham que ela é uma luta inglória. Isso não é verdade. Não é uma luta inglória e nós não devemos nos cansar. Pelo contrário, quando Cristo comunica a nós, você é noiva gloriosa, bela e perfeita, que possui o Espírito do Senhor, o que Ele está dizendo é: permaneça na sua luta. Mantenha-se firme no seu objetivo de melhor amar o noivo. Enfrente os seus pecados na dependência do Espírito. Cresça em beleza. Ou seja, desenvolva ainda mais as graças que já lhe foram dadas da parte do Senhor. Nutra coração paciente e constante, aguardando somente dele a vitória bendita. Não interrompa suas orações, não interrompa sua leitura bíblica, não interrompa o seu culto ao Senhor por causa de algum pecado, alguma coisa cometida. Pelo contrário, mantenha-se firme, porque um dia lhe será dada a coroa bendita, a coroa da vitória, e então você poderá contemplar e ser contemplada ou contemplado pelo Senhor como noiva sem ruga e sem mácula, perfeito em todos os sentidos, físico e espiritualmente. A Escritura, a fim de encorajar os crentes, faz questão de lembrá-los constantemente dessa nossa realidade de ainda pecadores, porém salvos. O Salmo 45, no verso de número 13, o Senhor diz assim: toda formosura é a filha do rei no interior do palácio, a sua vestidura é recamada de ouro. Em 2 Coríntios, capítulo de número 12, o verso de número 10, o apóstolo Paulo, dizendo mais ou menos o que o Salmo 45 também nos disse, Paulo diz assim, encorajando os crentes de Corinto, 2 Coríntios 12, 10, ele disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo estava constantemente lembrando, quando ele olhava para suas fraquezas, para as angústias, ele via então essas marcas do sol do pecado. Mas ele contrastava estas coisas com amor a Cristo. E era lembrado pelo Santo Espírito. Quanto mais fracos somos e temos consciência disso, mais fortes somos em nosso noivo, mais fortes somos em nosso amado. Os crentes precisam recordar desta verdade, para não enfraquecerem na fé, para também não sucumbirem às tentações de Satanás quando eles cometem pecado, para não serem desanimados pelos levantes maliciosos do nosso próprio coração ou acusações de outras pessoas que possam vir contra nós, alegando: você de fato é um crente fazendo isso? Os crentes são animados, encorajados, incentivados, incitados pela palavra, a lembrarem plenamente de que eles são perfeitos e santos e amados aos olhos de Cristo, são fortes em Cristo, ainda que sejam fracos na sua vida
nas suas ações. Foi por isso que na Reforma, os reformadores alçaram sua voz e falaram de forma extremamente aberta a doce verdade, justificados pela fé. Ainda que pecadores, justificados pela fé. Perfeitos em Cristo. Salvos em Cristo. Justificados pela fé em Cristo Jesus. Essa verdade, ela precisa ser aplicada a nós. Precisamos fazer uso dela diariamente, constantemente, para que o nosso amor pelo noivo, pelo amado, não desfaleça, mas seja dia após dia acrescido, nutrido e fortalecido. Essa é uma verdade preciosa. No verso 7, a noiva então faz uma súplica. E note que coisa incrível, ela acaba de confessar o seu pecado, ela é relembrada pelo Espírito que ela é amada e ela é santa, então ela é encorajada a suplicar ao seu amado que lhe dê alívio das suas dores. Eu não sei se os irmãos estão conseguindo entender o texto, mas pensa o seguinte: você faz algo muito ruim contra a sua esposa ou seu esposo, e você confessa o seu pecado para eles, para ele ou para ela. No mesmo momento em que você confessa, a pessoa ofendida, o esposo ou a esposa, diz ao ofensor: tudo bem, eu te perdoo, eu te amo. E então, imediatamente, você diz: então me ajude na minha fraqueza. Me ajude porque eu estou passando por sofrimentos. Me socorra na minha tribulação. Dá para entender isso? Conosco não é assim, porque mesmo que a gente perdoe, você sente dores, você fica magoado, você precisa de um tempo para processar aquela dor, mas com Cristo não é assim, Ele não precisa de tempo para processar dor nenhuma, Ele recebe com apreço a confissão e a súplica do seu povo, pedindo auxílio, pedindo graça, pedindo socorro. E é isso que a noiva faz quando ela diz: aonde é que você apacenta os teus rebanhos? Aonde você está? Eu não quero ficar vagando. Aonde você está? Então, ela faz uma súplica: eu quero estar com você. Eu preciso de você. Socorre-me nas minhas aflições. Aonde você está? Essa súplica maravilhosa, por auxílio, por conforto, mostra então o apreço, a confiança, a intimidade que a noiva tem com o seu noivo. A sua dor, a sua vergonha pelo pecado cometido, imediatamente são superados pela sua confiança no amor do seu noivo, na graça do seu noivo. Então ela suplica: socorre-me e auxilia-me. Na carta aos Hebreus, no capítulo de número 4, o autor aos Hebreus estava escrevendo para uma igreja que estava pensando em deixar a Cristo. E no capítulo 4 ele diz, no verso 13 em diante: em Cristo você pode ir direto ao trono da graça. E lá você vai encontrar socorro para a ocasião oportuna. Então, vá ao Senhor. Vá a Cristo. Vá ao Pai, não tenha medo do seu amado, porque o seu pecado, aquilo que te separava do amado, já foi completamente removido na cruz. Então vá ao seu amado, vá ao seu amado. E é isso que a noiva faz, ela suplica: aonde você está? Aonde você pastoreia o teu rebanho? Aonde você dá repouso às tuas ovelhas, para que eu possa encontrar auxílio também. Eu não sei se os irmãos conseguem fazer uma conexão, mas no Salmo 23, que todo mundo lê, tem uma afirmação no Salmo 23, que essa afirmação ela está exatamente conectada com essa súplica da noiva. A afirmação é a seguinte, Salmo 23, então é dito assim: Ele me faz repousar
em pastos verdejantes. E Ele me leva para um lugar onde existe água e descanso. É a súplica da noiva. Aonde você faz repousar o teu rebanho ao meio-dia? Aonde você faz repousar o teu rebanho? É a sua súplica para que o Senhor lhe dê paz e dê calma, para que o Senhor lhe socorra enquanto ela passa e enfrenta dores e sofrimentos por causa do pecado neste mundo. Essa é uma verdade muito preciosa para nós. Súplica por auxílio e o auxílio do Senhor. Agora note a resposta do noivo, não é? O noivo então responde dos versos de 8 a 11, ele diz: se você não o sabes, ó mais formosa entre as mulheres, segue pelas pisadas dos rebanhos e apacenta os teus cabritos junto às tendas dos pastores. As éguas de Faraó, as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Formosas são as tuas faces entre os teus enfeites e o teu pescoço com os colares. Enfeites de ouro te faremos com incrustações de prata. Olha que coisa incrível. Ela está sofrendo e ela suplica por auxílio, por graça. Então o noivo lhe responde da seguinte forma: se tu não o sabes. Isso é extremamente maravilhoso, porque isso revela como Deus e Cristo é compassivo. É compassivo. O Senhor está lembrando a sua noiva que ela não tem de fato conhecimento pleno de si própria e do próprio Senhor. Por isso que ele usa essa linguagem, se tu não o sabes. Ele é extremamente compassivo com ela. Ele é extremamente amável na sua resposta. Se tu não o sabes, ó querida minha, ou seja, a sua súplica dizendo aonde tu estás, ela é verdadeira, porque de fato você ainda não alcançou todo o conhecimento acerca de quem você é e de quem eu sou. Algo semelhante a isso se repetiu em João capítulo 10, verso 11. Os irmãos devem lembrar, quando o Senhor Jesus falando dele e do Pai, aliás, João 10, 11 não, no texto lá, no Evangelho de João, acho que é no capítulo 14, quando Cristo falando acerca dele e do Pai, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus então disse: espera aí, só um minutinho, você quer que eu te mostre o Pai? Mas eu e o Pai somos um. Mas veja, Jesus não repreendeu dizendo: Filipe, você é burro, eu e o Pai somos um. Não, ele disse assim: eu e o Pai somos um. Ou seja, ele estava lembrando graciosamente a Filipe a verdade da Trindade e de um Deus que subsiste em três pessoas. Assim também ele faz agora com ela, quando ela diz: aonde você está? Ele não diz assim: como você não sabe onde eu estou? Que crente desleixado é você? Não, ele perfeitamente lhe diz: se tu não o sabes, ó querida minha, ó mais formosa entre as mulheres, segue esse caminho, cheio de amabilidade e de prazer em responder à sua amada. Quando Cristo responde à oração da sua noiva, ela suplicava por auxílio, ela enfrentava dores por conta dos seus pecados. Cristo, ele ensina a sua noiva, amavelmente, a seguir o caminho, as pisadas dos crentes de antigamente. O que Cristo disse aqui, quando ele diz assim: sai pelas pisadas dos rebanhos, junto às tendas dos pastores, Cristo está dizendo, na sua vida cristã, não arme a sua tenda próximo de falsos mestres, nem alimente o seu conforto com falsas esperanças e doutrinas. Ela estava sofrendo, passiva de ser facilmente iludida. Então Cristo primeiramente a lembra: cuidado com os falsos mestres, cuidado com a falsa adoração, cuidado com as falsas doutrinas.
Você quer ser consolada? Então você siga as pisadas dos rebanhos. Para quem já morou no campo, sabe que quando você tem um rebanho, pode ser de boi, ovelha, o que seja, o rebanho não fica andando por estradas variadas, por veredas variadas. Ele vai e volta pelo mesmo lugar. Ele não fica mudando, ele não fica dizendo assim, eu estou cansado dessa estrada, eu vou por aquela ali, porque ela é mais legal. Não, ele vai e volta pelo mesmo lugar. Então, quando Cristo citou isso para a sua noiva, ele está fazendo uma ênfase, dizendo, os caminhos confiáveis para o seu consolo são as antigas estradas que os crentes já percorreram em sua vida de amor e obediência ao Senhor. O caminho seguro do conforto dos crentes são as antigas estradas das quais os crentes já experimentaram consolo e conforto da parte do Senhor. Isso é uma coisa incrível, não é? Ele está dizendo a ela, eu vou te consolar como consolei os do passado. Eu vou te confortar como confortei os do passado. Ela pode olhar para o passado e ela pode ver como Deus confortou os crentes no passado. Eu vou dar alguns exemplos para que os irmãos entendam melhor. O apóstolo Pedro, escrevendo à igreja que estava na dispersão, ou seja, os crentes, alguns judeus, mas que não estavam em Israel, mas estavam espalhados. Então, lidando com um problema muito comum dos nossos dias, né? Como as mulheres lidam com maridos difíceis, e difíceis, entendam, homens que são cruéis, como se lida com pessoas cruéis no casamento. Então, Pedro escrevendo, e disse o seguinte, mulheres, sede vós de igual modo submissas ao próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento. Então, o testemunho dela. E então ele escreve como deve ser o testemunho dessa irmã. E aí, Pedro então chega no verso de número 4 e diz assim, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmo se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Então você acha que o seu marido rude e cruel é só seu? Não. Outras mulheres enfrentaram grandes outras dificuldades. E como elas foram consoladas? Elas foram consoladas pela promessa de que o Senhor lhes aliviaria o peso do coração pela palavra e pelo Espírito, e lhes daria favor, ainda que não convertesse o homem, mas lhes daria favor por parte dos seus maridos. E elas esperaram nessa promessa, e elas creram nessa promessa, e elas, ainda que sofressem coisas difíceis nesse mundo das mãos de seus próprios maridos, elas viveram em consolo e conforto, porque elas esperaram pela promessa. O que é que Pedro está dizendo? O que Cristo disse em Cantares: segue pelo caminho dos rebanhos, as antigas veredas, os antigos caminhos. Esses são os caminhos do conforto e do consolo. No verso de número 6, ele cita Sara, que é conhecida como a mãe da promessa, a mãe dos crentes. Então ele disse: como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Mas Abraão não era um homem rude e cruel, não, mas foi um homem frouxo e fraco, que não defendeu a sua mulher, antes preferiu salvar a sua própria vida, expondo-a por 3 vezes ao risco do adultério, quando ele, por 3 vezes, lhe chamou de irmã e não
de amada esposa. O que foi que Sara fez? Vocês acham que ela ficou muito feliz? Olha, estamos aqui no Egito, o rei pode te querer, você vai pertencer ao harém dele, então você diz que você é minha irmã. Tá bom, que alegria, eu vou ser sua irmã. Foi assim que ela... Não. Pedro está dizendo como o Espírito deu graça ao coração daquela irmã que naquele momento foi absolutamente abandonada pelo seu marido. Então ela disse, tudo bem, porque ela cria que o Senhor lhe daria sustento e de algum modo o Senhor a defenderia. Como é que Pedro diz às irmãs que sofriam na sua época? Abandone o seu marido, porque de fato o seu divórcio é a justa causa. Não. Ainda que Deus não nos tenha feito para sofrer, o sofrimento faz parte por causa do pecado, faz parte da vida por causa do pecado. Então, como é que nós lidamos com homens rudes, mulheres rudes, cruéis, impiedosos, mas que não querem abandonar a parte fiel? Como é que a parte fiel lida com essas pessoas, com a tendência do feminismo? Então Pedro disse, andando pelas pisadas do rebanho, é lá que você vai encontrar o pastor da sua alma. Porque foi assim, esperando em Deus, que as suas irmãs que sofreram no passado foram consoladas. Que coisa incrível, não é? Que verdade preciosa. Então, são as antigas pisadas que são o caminho para andarmos no consolo do Senhor. Então, você aplica essa verdade à sua vida. O seu filho faleceu. Como foi que os crentes do passado lidaram com as suas perdas, com os seus lutos? Como foi que os crentes do passado foram consolados pelo Espírito quando sofreram abusos de ordem sexual, de ordem física, verbal? Como os crentes do passado lidaram e foram agraciados pelo Espírito quando tiveram os seus bens tomados de suas mãos pelo Estado? Como eles lidaram? A Escritura ensina como eles lidaram. Os pastores também escrevendo sobre como aconselharam esses irmãos, eles nos ensinam como eles lidaram. As antigas estradas são as seguras para trilharmos no caminho da fé. Há vários outros textos que poderíamos explorar e que falam dessa verdade preciosa das antigas estradas, como sendo os caminhos seguros para que os crentes andem em conforto diante de Deus e diante dos homens. O verso de número 9, então, o Senhor comunica um conforto e um auxílio para a sua amada, não é? Uma palavra que a consola sobremaneira, quando ele disse o seguinte: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Infelizmente, por distância temporal, parece ser uma comparação bizarra, mas na verdade essa é uma comparação extremamente singular, porque os animais, aqui, e entenda, a comparação não é por questões físicas, os olhos como os olhos das pombas, não tem nada a ver com a questão física, mas com a questão das qualidades. Mas essa comparação aqui, quando Cristo disse, eu te comparo às éguas dos carros de Faraó, Faraó possuía os melhores animais do mundo. Em nenhum outro lugar havia animais como aqueles. Então, o que Cristo está afirmando à sua amada que está sofrendo, que olha para os seus braços e os vê todo queimado pelo sol, então ele comunica a ela uma verdade preciosa e diz: você é singular, não há outra, não há outra. Cristo assevera a singularidade dos seus eleitos, a despeito de suas dores e de suas fraquezas. Ele comunica aos seus eleitos: você é singular. Você é singular.
No Salmo 16, no verso de número 3, Davi disse: os santos são os notáveis do mundo inteiro, e neles está o meu prazer. Quando o Senhor Jesus, em João 10, no verso 11, falando sobre o seu trabalho de dar a sua vida para a nossa salvação, ele não disse: eu vou salvar as ovelhas que me aceitem. Ele disse: eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele conhecia as suas ovelhas. Cada uma delas, grandes e pequenas, gordas ou magras, com virtudes ou com menos virtudes, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Singularmente, minhas ovelhas. Ele conhecia as suas ovelhas. No livro do Apocalipse, no capítulo 5, no verso de número 9, quando João está chorando porque não há ninguém apto em toda a terra para abrir o livro dos selos, então o Cordeiro surge diante do trono, toma o livro e o abre, e então os anciãos, os 24 seres viventes, eles gritam: este é o Cordeiro que deu a sua vida pela sua igreja, singularmente. A igreja, então, é a causa da morte de Cristo, no seu aspecto de propósito, não é? Ela é a amada do seu amado, e ele então a ama profundamente. O verso 11, o Senhor fala de dádivas que ele concede à sua igreja. Ele concede dádivas ao seu povo. Note que no verso 11 há um plural, quando ele diz assim: enfeites de ouro te faremos, mostrando todo o envolvimento da Trindade nesse relacionamento com os crentes, e como os crentes são embelezados, animados e fortalecidos por Cristo em sua vida terrena e em sua luta contra o seu pecado e no seu enfrentamento de dores, sofrimentos, coisas desse tipo. Enfeites te faremos. Essa expressão enfeite te faremos, ela aponta para a disposição do Senhor em abençoar e socorrer o seu povo. Essa verdade, ela é uma verdade extremamente preciosa, tão preciosa, que no Catecismo de Heidelberg, que é um catecismo de 1561, na pergunta 129, o catecismo avalia o significado da palavra amém, que os crentes nem dizem mais hoje, mas deveriam dizer ao término das orações. O catecismo diz assim: o que significa a palavra amém? Resposta: amém quer dizer verdadeiro e certo, pois Deus atende a minha oração com muito mais certeza do que o desejo que eu sinto no coração de ser ouvido por Ele. Há mais disposição em Deus de atender a nossa súplica do que em nós, em pedirmos ao Senhor. Que coisa profunda, né? E é isso que Cristo disse. Toda a Trindade está envolvida para construir enfeites de ouro, graça, dádiva, que são dadas aos crentes. 1 Coríntios capítulo 1, verso 20, Paulo fala sobre essa disposição de Deus de nos abençoar. Por fim, a noiva responde então, e ela diz o seguinte: o rei está assentado à sua mesa, e o meu nardo exala o seu perfume. O meu amado é para mim um saquetel de mirra posto entre os meus seios, como um racimo de flores de rena nas vinhas de Engedi, assim é para mim o meu amado. Como és formoso, amado meu, como és amável. O nosso leito é de viçosas folhas, as traves da nossa casa são de cedro, os caibros da nossa casa são de ciprestes. A noiva devolve então uma resposta de gratidão e de declaração de amor para com o noivo.
ela revela agora que ela entendeu a resposta do noivo e que ela aprecia a sua resposta. Aqui, nessa parte final, o foco de toda essa resposta da noiva é revelar a comunhão que ela tem com o noivo e como é encantador estar com o noivo. Então, nós temos aqui uma declaração, por exemplo, do rei sentado à mesa, como se fosse um jantar de casamento. E ela fala do seu noivo como aquele que de fato reina. Veja que aqui é o rei pastor. Ora ele é o pastor, ora ele é o rei. Ele é o que governa todas as coisas, mas ele é o que apacenta a alma dela. Então é o rei e pastor ao mesmo tempo. E eles estão numa sala, num jantar, num banquete de comunhão. E eles comem. Mas enquanto eles comem, há um aroma que toma conta da sala. Ela fala do nardo, que era uma planta muito usada para a confecção de perfumes no passado, lá no Oriente Médio. Ela fala da mirra, que era uma resina aromática usada também para fazer perfumes. Ela fala de flores aromáticas, né? Flores que também traziam cheiro, que essas flores de rena. Ela fala de singularidade, que eram as vinhas de En-Gedi, que eram oásis no extremo sul do deserto da Arábia. Ela fala de um ambiente singular, cheiroso e agradável. Ela fala da madeira, que tem um cheiro adocicado como o cedro, da firmeza da madeira como o cipreste. Então ela descreve esse momento glorioso de vida com o Senhor. Mas quando nós olhamos para essa declaração e aplicamos isso à nossa vida, o apóstolo Paulo nos ensina que perfume é esse da nossa vida com Cristo. Alguém poderia se perguntar: pastor, então quer dizer que eu tenho que passar perfume antes de vir para a igreja? Bom, é bom fazer isso, né? Por causa dos demais. Mas que perfume é esse que a Bíblia se refere no meu relacionamento com Cristo? Então Paulo nos esclarece isso quando ele escreve aos Coríntios, 2 Coríntios. O apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo de número 3. O apóstolo Paulo... Espera aí, que eu acho que eu coloquei a referência equivocada. Perdão, irmãos, eu me equivoquei na citação, mas é o texto que Paulo fala sobre que o nosso bom perfume é Cristo. E que nós temos cheiro de vida para uns e de morte para outros. É 2 Coríntios 2,15. Obrigado. Eu tinha colocado 3,15. 2 Coríntios, então, capítulo 3, verso 15, Paulo diz assim: porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para com estes cheiro de morte, os que se perdem, né? Para a morte. Para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para entender estas coisas? Então Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E o texto de Cantares fala de que o nosso nardo exala quando estamos reunidos com Cristo. O texto está se referindo ao Evangelho. O bom perfume dos crentes é o Evangelho, é o quanto eles se relacionam com Cristo em obediência e amor pelo Evangelho, é o quanto eles aplicam a palavra em suas vidas, é o quanto eles enfeitam suas almas e suas vidas com o Evangelho, é o quanto eles amam e vivem o Evangelho em suas vidas. Nós somos o bom perfume para Cristo, o nosso nardo deve exalar para Cristo, no nosso culto, na nossa vida diária. Que nardo é esse? É o nosso amor e obediência pelo Evangelho, é quando nós vivemos de fato a sua gloriosa e perfeita palavra.
eu quero concluir fazendo apenas uma aplicação de tudo aquilo que vimos para as nossas vidas. O texto mostra uma conversa, um diálogo entre a mulher, a noiva e Cristo. Nessa conversa nós temos confissão de pecados, então você não deve ter vergonha dos seus pecados, você deve se entristecer por eles e você deve apresentá-los ao Senhor com sinceridade. Mas vimos também que o Espírito comunica graça aos crentes, lembra-lhes do perdão, da misericórdia, que eles são formosos em Cristo. Então você não deve se entristecer a ponto de desistir da fé. Você deve olhar para Cristo, que é o seu Senhor e Salvador. Mas o texto nos diz que Cristo responde às orações dos crentes. Ele responde afetuosamente, dizendo aos crentes: você não sabe que você é a mais formosa entre as mulheres? Ainda que haja pecado em nós, Cristo assevera a nossa redenção pelo seu trabalho redentivo, expiatório, substitutivo na cruz do Calvário. Cristo também responde às nossas orações de forma suave. Ele não desdenha da nossa ignorância, mas pacientemente Ele diz: se tu não sabes, anda pelas pisadas dos antigos. Então Ele aponta o caminho, Ele diz: os velhos caminhos são os caminhos para os crentes andarem. Paulo disse isso em 1 Coríntios 11, 1, me imitem, porque eu imito a Cristo. Cristo também responde às orações da sua noiva, exaltando e prometendo a ela enfeites, adornos, graças. Ele promete embelezar a sua noiva com dons. Então, na nossa luta contra o pecado, no nosso enfrentar dos sofrimentos da vida cotidiana, nós não somos abandonados pelo nosso Redentor, nós não somos vistos de forma depreciada pelo nosso Redentor, nós também não somos, em momento algum, deixados sem esperança pelo nosso Redentor. Mas Ele gloriosamente nos comunica graça, esperança e nos promete, com os seus auxílios, Ele nos promete capacidade da parte dEle e do seu Espírito para enfrentarmos as nossas dores e para resistirmos ao pecado que tenazmente nos assedia. Como você tem trabalhado para ampliar o seu anseio por Cristo? Você tem ansiado, de fato, o seu Salvador? Você tem se esmerado para crescer em amor e comunhão pessoal com Ele? Ou você tem vivido a vida cristã meio efeito manada? Esse texto nos ensina a como alimentar pessoalmente, diariamente, um amor, uma afeição, um desejo maior e pessoal pelo nosso Redentor, o Senhor Jesus. Que Ele seja gracioso como é e nos abençoe, tornando essas verdades mais vívidas no nosso coração. Amém.